De volta com o Educador em Entrevista. Converso aqui com o Renato. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde. Agradeço pela oportunidade. Boa tarde a todos os nossos telespectadores também. Bom, nós vamos falar hoje um pouquinho a respeito de regimes tributários. Regimes tributários. Como que funcionam os regimes tributários no país? Quais são as características de cada um? E se a gente está falando de tributo, aí a gente está falando de impostos, de taxas, etc. Exatamente. Nós estamos falando de impostos, nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando de tomadas de decisão, porque a carga tributária no país é muito alta. Estamos falando hoje em dia de uma carga aproximada de 33% de impostos. E o impacto disso em qualquer negócio é de se pensar. Então, um planejamento é muito importante. Sempre se fala em reforma tributária no país, etc. Mas vamos começar pelo básico, né? Entendendo do regime tributário do país, como é que esse regime funciona. Exatamente. Luciano, o regime tributário basicamente é um plano definido pelo governo para que as empresas, de acordo com a sua atividade, eles se enquadrem naquilo que é melhor. Existem, claro, características que são levadas em consideração, como, por exemplo, a atividade a ser executada, o tipo de negócio que vai ser prestado, qual é o cliente daquela empresa. Então, todas essas nuances são analisadas para definir um regime tributário dentro daquilo que é disponibilizado pelo governo. Perfeito. O Wellington aqui, né, parabenizando pela temática e colocando justamente isso, não é? Dessa carga tributária com um volume grande de vários tipos de impostos, que para a população também confunde um pouco. Exatamente. Nós temos uma quantidade de impostos alta no país. São impostos que trazem complicadores para as empresas, pois você tem uma série de obrigações acessórias, declarações para oferecer à Receita Federal, e isso torna o nosso regime, todos os regimes tributários de uma forma em geral, muito complexos e com vários entendimentos. A própria reforma tributária visa agora simplificar essa quantidade de impostos para facilitar, inclusive, a manutenção das atividades das empresas no que se diz respeito à parte acessória junto à Receita Federal. Também com relação aí, né, à estrutura da Receita, a gente sabe, né, e tem comentado que cada vez mais a gente tem uma observância da Receita com o cruzamento de dados que a gente tem hoje. Né? A gente tem um volume de dados hoje que propicia isso. Então, aquela coisa do passado, né, que a gente tinha de muita papelada, etc., está caindo por terra. Né? É a pergunta do Walter aqui, você acredita que a gente vai ser daqui a pouco parecido com os Estados Unidos, que, né, lá se recebe a declaração, né, a pessoa não faz? Exatamente. Na verdade, a própria reforma tributária está caminhando para isso. O Brasil já é um país que tem uma tecnologia interessante no que se diz respeito à entrega de declarações, fatos geradores que são, por exemplo, notas fiscais, movimentações bancárias. O país já tem uma tecnologia apropriada e interessante nesse sentido. O problema realmente está com a quantidade de impostos e de obrigações que nós temos que fazer o cruzamento. Então, a própria reforma tributária, que nos últimos 15 dias já foi modificada na própria Câmara quase que 4 vezes, porque cada deputado tem um entendimento. Então ela tem esse objetivo, facilitação e até, digamos assim, para a própria Receita, uma facilitação naquilo que diz respeito a cruzamento de informações. Né? Então isso é muito importante ser avaliado. A empresa, ela como fato gerador de impostos para o país, ela tem uma visão, ela tem um olhar diferenciado pelo próprio governo, e isso vai impactar diretamente, por exemplo, aos proprietários, aos próprios funcionários lá na frente, em questões inclusive de imposto de renda. Então, toda a renda nasce de uma empresa, toda a tributação parte de uma empresa, e isso acaba sendo cruzado lá na frente, inclusive com declarações de imposto de renda, de rendimentos recebidos, rendimentos isentos distribuídos aos sócios proprietários. Enfim, a Receita cruza todas essas informações. Muito bom. E de fato, não é? Entender essa complexidade da estrutura é importante, porque a gente sabe que o Brasil é um dos países que mais abrem empresas, mas automaticamente também é um dos que mais fecha, justamente porque não se pensa nessa parte burocrática, legal, financeira, e aí depois se toma um susto. Exatamente. É muito importante, Luciano, no momento de tomar a decisão de ser um empreendedor no país,
Analisar, eu sempre falo, duas questões básicas. Primeiro, o que eu vou oferecer no mercado? Qual que é o meu produto? Qual que é o tipo de serviço que eu vou prestar? Segundo, para quem que eu vou oferecer esse produto? Para quem eu vou oferecer esse serviço? Tudo isso é levado em consideração no momento de montagem de um regime tributário. Por quê? Porque com alguns regimes tributários que temos à disposição no país, algum pode ser mais benéfico que o outro, a depender do produto. Então, nós sempre analisamos o produto a princípio e também para quem que vai se destinar esse produto, para identificar possíveis benefícios fiscais, possíveis benefícios que o governo oferece naquela operação que está pretendendo, que o empreendedor, aquele que está querendo empreender, está desejando fazer no mercado. E até conversávamos aqui no intervalo a respeito disso, né? Como escolher o regime tributário para a minha empresa? O regime tributário, Luciano, ele tem que ser definido de acordo com a mercadoria, com o produto, com o serviço que a empresa vai oferecer ao mercado. E isso é importante ter uma análise minuciosa, por quê? No país, com a quantidade de regimes tributários que nós temos à disposição, nós temos benefícios fiscais que incidem sobre um determinado regime e possivelmente, talvez, inclusive, em outro. Mas isso não é uma regra. Por exemplo, fertilizantes, por exemplo. Os fertilizantes no país, eles têm um benefício de suspensão de alguns impostos em lucro presumido e lucro real, que são dois tipos de regimes tributários que temos no país. No Simples Nacional, não. A própria Receita Federal entende que o Simples Nacional ele já é um benefício fiscal, porque ele já traz uma redução significativa de obrigações acessórias. Porém, isso gera um impacto financeiro na empresa. Se você parar para pensar que um fertilizante ele tem uma suspensão no lucro presumido e analisar que ele também não tem aquela mesma suspensão no Simples Nacional, então você gera uma carga tributária desnecessária optando por um Simples do que você teria se você optasse por um lucro presumido que teria a suspensão daquele imposto. Então, a cada caso, a gente analisa aquele produto, analisa as características dele e aquilo pode trazer um benefício fiscal que se torna viável optar por um regime ou outro, dependendo daquilo que a gente está comercializando. Entendeu? Por isso que cada caso é um caso. Exatamente. Né, vai entrar nisso aí o faturamento da empresa, o perfil trabalhado aí, o que é comercializado, etc. Exatamente. O Simples Nacional hoje ele tem um limite estadual e municipal de faturamento anual de até R$3.600.000. Esse faturamento já é estipulado pela Receita Federal, junto com estados e municípios. A partir dos 3.600.000, eu sou desenquadrado no estado ou nos municípios como Simples, mas na Receita Federal posso manter um faturamento dentro do Simples de até R$4,8 milhões. Isso no Simples Nacional. A partir desse ponto, a gente já tem que pensar num lucro presumido ou num lucro real, que são regimes que têm faturamentos bem mais altos. Lucro presumido, por exemplo, de R$78 milhões. Mas, levando em consideração essa quantidade de faturamento que nós estamos falando, se torna muito sensível uma decisão correta daquele melhor regime tributário, sempre analisando o produto. Porque um regime tributário escolhido indevidamente, ele pode ocasionar um rombo financeiro na empresa desnecessário, e tudo que poderia ser evitado com planejamento prévio, um planejamento decisório, que a gente pode estar economizando aí valores e não causando uma tributação indevida na empresa, né? E é interessante pensar isso, né? Que cada caso é um caso, que as empresas, à medida histórica, podem se readequar para um melhor regime, não é? Dentro da estrutura. E o Guilherme coloca uma questão interessante aqui. Hoje, né, com o cruzamento de dados, com emissão de notas, com tudo que é feito, né, você acha que vai se manter o regime aí de lucro presumido depois, ou a gente vai ficar só com lucro real? A partir de 2006, a Receita Federal criou o que se chama de Simples Nacional para simplificar exatamente aquilo que eu particularmente considero o regime tributário mais, digamos assim, justo do país. Se você perguntar para mim o que você definiria, todas as empresas do país deveriam ser lucro real. Por quê?
porque as empresas seriam tributadas exatamente pela lucratividade que ela possui. É o regime tributário mais justo que temos no país. Partimos depois para o lucro presumido. A presunção do lucro, basicamente, é uma forma que o governo estipula por você qual que é a sua lucratividade. Eu costumo falar que o governo define, por conta de alguns parâmetros, por exemplo, impossibilidade de fazer uma contabilidade, impossibilidade de apurar os custos de uma operação para o lucro real, enfim. E temos o lucro presumido, o Simples Nacional, que foi instituído em 2006. Eu acredito, que esses 3 regimes tributários, mesmo com a reforma tributária, eles continuarão na ativa. Por quê? Porque são regimes que funcionam, são regimes que dão várias possibilidades às empresas, e é como eu te disse, mesmo o Simples Nacional, em várias ocasiões, não ser o melhor regime tributário para a empresa, ele pode se tornar, em outras situações, também vantajoso, né? Assim como um lucro presumido ou um lucro real. E é interessante a gente pensar, né, nessa estrutura hoje, justamente porque ter essa possibilidade, né, de pagar o imposto justamente do que de fato eu lucrei, está cada vez mais consolidado, né? Essa questão que a gente tinha antes da impossibilidade de fazer uma estrutura contábil eficiente, Sim, etc., exatamente. com o cruzamento de dados, isso está morrendo. Isso está morrendo. Hoje, um dos maiores, digamos, pontos que a Receita tem buscado ter um controle maior é realmente com as movimentações bancárias. As movimentações bancárias, hoje, os bancos entregam o que chamamos de SPED financeiro. Esses SPEDs financeiros, eles são enviados mensalmente à Receita Federal, que faz um cruzamento de dados com aquilo que as empresas têm faturado de fato e declarado para a Receita Federal. E isso tem sido um grande ponto de interrogação, pois se você levar em consideração que nós, infelizmente, ainda somos um país onde se sonega demais, a Receita Federal ela tem buscado uma forma de cercar essa situação, trazendo com que as movimentações bancárias fiquem mais próximas. E isso é uma situação que impacta diretamente, por exemplo, as pessoas que hoje não possuem uma atividade não, digamos, legalizada, uma atividade individual em suas casas, que tem as máquinas de cartão de crédito, por exemplo, que vão uma manicure, por exemplo, uma costureira que passa uma máquina de cartão de crédito, e aquilo acaba caindo tudo, por exemplo, na conta de uma pessoa física. E o banco vai fazer um cruzamento. É bem parecido. O governo está tentando cercar tanto as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas na questão da parte de movimentação financeira, né? E isso tem sido um grande ponto de atenção que nos últimos anos as pessoas têm que tomar um certo cuidado, Luciano. Também em cima dessa questão específica aí que você coloca, não é? O Adriano colocando uma questão aqui, né? Que é essa questão ainda do Brasil da gigantesca informalidade. Foi por isso que, basicamente, em meados de 2010, o governo decidiu criar o MEI. O MEI, basicamente, é a legalização das atividades daquelas pessoas que trabalhavam na informalidade. Nós já tínhamos o artifício do autônomo. O autônomo poderia recolher um RPA, fazendo o recolhimento do INSS, porém, pouquíssimos eram os que faziam isso por conta, outros faziam por conta de prestações de serviços que realizavam algumas empresas que exigiam. Entretanto, para facilitar um pouco essa questão de legalização, o governo criou o MEI. O MEI ele tem algumas características, né? O MEI ele precisa também ser analisado, Luciano, porque não são todas as atividades econômicas do país que comportam o MEI. A depender de uma atividade que for decidida pelo possível empreendedor de legalizar, ele não vai poder optar pelo MEI. Mas em muitas situações, uma costureira, uma pessoa que realiza serviços de limpeza, né, uma doméstica, enfim, em várias situações o MEI é possível sim de ser aberto, por exemplo. Queria falar um pouquinho a respeito de recuperação tributária, né? A gente estava falando, né, a respeito desse enquadramento tributário das empresas, não é? Mas o que consiste a recuperação tributária? Consiste no seguinte, eu vou dar um exemplo hipotético, por exemplo. Uma distribuidora de bebidas. Né? As bebidas no país, por exemplo, elas possuem um benefício fiscal, 2 benefícios fiscais
que se chamam para quem revende. Primeiro é a substituição tributária, né? E o outro é a tributação monofásica de PIS e COFINS. Então, o que isso significa? O ICMS de bebidas, ele é retido e recolhido já no fabricante. O fabricante que engarrafou, que despachou a mercadoria, ele já fica responsável por todo o recolhimento do ICMS lá na fábrica. Toda a cadeia econômica, até chegar no consumidor final, não paga aquele imposto novamente. Mesma coisa para PIS e COFINS, por exemplo, que tem uma tributação monofásica, somente lá na fábrica. O que tem ocorrido muito é que muitas empresas acabam bitributando esse imposto no momento de fazer a apuração do imposto mensal. O imposto já foi recolhido e acaba tributando novamente. Esses impostos, como eles são já enquadrados dentro de um benefício fiscal, eles são passíveis de restituição, sim. Existe uma sistemática na Receita Federal que permite a recuperação de impostos pagos indevidamente de até 5 anos para trás. Então, nós podemos fazer um realinhamento de movimento fiscal, fazer um recálculo dos impostos, análise de possíveis benefícios fiscais, e todo esse montante que foi recolhido indevidamente, ele pode ser restituído, ou em compensação, créditos de compensação, que você acumula um crédito e vai fazendo a compensação à frente. Vai abatendo nos próximos impostos. Ou mesmo você restitui em valores dentro de uma conta bancária do próprio CNPJ. É o que eu costumo dizer. Uma situação dessa está dentro da lei, mas é muito importante a empresa estar toda legalizada, toda correta, com tudo certinho. Por quê? Porque esse é um procedimento que nós vamos pedir para o leão devolver parte daquilo que ele abocanhou para a empresa. Olha, eu recolhi isso daqui, mas eu tenho um benefício fiscal, eu quero de volta, não era para me recolher. Então isso daí já é um trabalho que você faz e isso gera um crédito tributário que às vezes é muito importante para a empresa. É muito importante e totalmente legal, é totalmente dentro da lei aquilo. Muito bom. E é interessante isso, né? Fazer essa análise, porque a empresa muitas vezes está perdendo dinheiro em tributos e não faz ideia disso. É por isso que já desde o início você precisa fazer um planejamento tributário. Eu costumo falar que não adianta eu chegar numa empresa e falar assim, olha, você tem direito a um crédito tributário por conta de uma possível bitributação de um imposto dentro das suas guias. E isso é independente do regime tributário, tá, Luciano? Só que isso já deveria ser feito desde a abertura da empresa para cá. É por isso que o planejamento, desde o início, a avaliação do produto, da mercadoria, do serviço, para quem que vai vender, porque muitas vezes você vende o mesmo produto para uma determinada empresa que tem uma determinada destinação e aquilo gera um benefício fiscal de isenção, por exemplo, e o mesmo produto vendendo para uma pessoa física, ele não é acobertado por nenhum benefício. As regras tributárias no país, é por isso que tem que ocorrer a reforma tributária. Você tem dentro de uma mesma operação, de uma mesma empresa, de um mesmo negócio, um mesmo produto, regras tributárias, benefícios fiscais possíveis diferentes. E isso você tem que fazer um acompanhamento. Você tem que ter um acompanhamento mensal daquilo que é possível, daquilo que você tem de direito de acumular um crédito, de restituir um crédito. Então tudo isso é levado em consideração. Observei que minha empresa está num regime tributário que não me ajuda, não é? Sim. Como é que eu faço a mudança? Bom, essa é uma decisão muito importante para ser tomada pelo empresário, porque realmente, muitas vezes, você está num regime que o contador acaba falando que é bom para ele e financeiramente não é. E isso é extremamente sensível por conta, inclusive, do fluxo financeiro que aquilo vai gerar. Nós temos algumas sistemáticas, algumas envolvem alterações contratuais, que precisam ser registradas na junta comercial. Algumas possibilidades envolvem excesso de faturamento e outras possibilidades envolvem, inclusive, a opção própria do empresário junto à Receita Federal. Também precisa ser analisado, mas são opções que você tem hoje sistemáticas no governo, que permitem, inclusive durante o transcorrer do ano, algumas fazendo alterações contratuais, estatutos, enfim, o que seja, registrados em cartório, registrados na junta principalmente, que envolvem mecanismos que desenquadram a empresa, por exemplo, de um simples para um outro tipo de tributação.
né? A Receita Federal fornece sistemas para isso, aí os empresários eles podem fazer essa opção em qualquer momento do ano, sempre analisando cada caso para ficar melhor enquadrado para ele naquilo que mais vai retornar resultados para a empresa. Perfeito. Por isso que essa análise tem que ser muito criteriosa. Ela tem que ser criteriosa, não é uma ciência exata, mas é uma ciência que você precisa analisar diversos fatores, você precisa analisar situações que envolvem, inclusive, o seu próprio cliente, né? Nós estamos falando, por exemplo, nós estávamos conversando agora no intervalo, existem alguns... tudo aquilo que envolve, por exemplo, benefício social, benefício para a comunidade. Normalmente, mercadorias que você vende, serviços que você presta com essa finalidade no país, normalmente existem benefícios fiscais que acobertam esses tipos de operações. Um exemplo muito interessante, existe um benefício fiscal específico para essas linhas de transmissão que a gente vê na estrada, indo para Ribeirão Preto, linhas... aquilo, existe isenção de impostos, alguns impostos são isentos naquela operação. E você vê uma torre de energia monstruosa, enorme. Mas como aquilo gera um benefício comunitário para a nação, transmissão de energia elétrica, o governo ele estimula a produção porque ele precisa que a energia elétrica, por exemplo, chegue ao maior número de locais possíveis. Então o governo faz esse tipo de análise. Às vezes a gente fecha os olhos para que possíveis formas que o governo determinou um benefício fiscal, um regime tributário, e a gente deixa escapar uma série de possibilidades. E isso, um contador, um analista fiscal, uma empresa que auxilia o empresário a melhor tomada de decisão, faz toda a diferença no momento da montagem daquilo que é melhor para a empresa. Perfeito. Nós falamos em blocos anteriores, né, a respeito do MEI, né, dessa ferramenta tão importante aí, de redução da informalidade, mas quando a gente pensa, né, no autônomo e no MEI, eu acho que tem que lembrar também um critério muito importante, que é a retaguarda que esse profissional recebe. Exatamente. O MEI, ele na informalidade, sem ter um recolhimento, ele perde a condição de segurado. Basicamente, a condição de segurado é aquela pessoa que vem contribuindo com a Previdência Social e no momento de necessidade, um auxílio-doença, uma licença maternidade, se ele estiver na informalidade, ele não está assegurado. Nem adianta ele bater lá no INSS, que ele não vai conseguir nenhum tipo de benefício previdenciário. Pensando nisso, pensando também na possibilidade do aumento da arrecadação, o governo pensou nessa possibilidade, foi fornecido o MEI, onde ele recolhe 5% sobre um salário mínimo a título de INSS, contribuição previdenciária. Ele também vai pagar um percentual de CMS, caso é o MEI que revenda alguma coisa, e R$ 5,00 no caso aí de um prestador de serviços aí que esteja costureira, prestando algum serviço aí na cidade. E é muito importante, né? Porque nessa condição aí você tem algumas características de manter a condição de segurado, apesar de que existem algumas desvantagens. O MEI ele tem uma limitação, né? Em algumas questões, por exemplo, ele só vai conseguir aposentar por idade, ele não vai conseguir utilizar o tempo de recolhimento do MEI para somar no tempo de contribuição num requerimento de aposentadoria. Para ele ter essa possibilidade dentro do MEI, ele vai ter que fazer um complemento de recolhimento através de uma guia avulsa do MEI, que aí vai elevar a carga de tributação sobre um salário mínimo de 5% para até 20%. Vamos falar de alguns setores específicos, não é? Cabeleireiros, salões de beleza, né? Tem um perfil dos mais variados, né, que a gente encontra aí, e tem um termo chamado de salão parceiro. Exatamente. O salão parceiro eu resumo basicamente o nome que deram para uma lei, né, no país. Salão de beleza, cabeleireiro, estética, enfim. São os únicos setores que têm a possibilidade legal, em lei, de contratar uma outra empresa para trabalhar como parceira dentro do salão. Então, o cabeleireiro, a esteticista, ela não precisa, em vias legais, de fazer a contratação, digamos, eu ia falar registrar. Realizar a contratação de uma pessoa no regime CLT.
Ela pode sim, dentro dessa lei do salão parceiro, existe um contrato que é firmado de parceria. Esse contrato ele precisa ser homologado no sindicato dos cabeleireiros, enfim, que no nosso caso fica em Ribeirão Preto. Ele tem atuação dentro de Batatais, tá? E essa sistemática ela permite que uma série de fatores sejam contratualmente citados, vistados, homologados, e aquilo dá um amparo legal para cabeleireiro que deseja ter uma pessoa auxiliando ele dentro do salão, às vezes uma manicure, ele quer fornecer um serviço a mais para a pessoa que vai lá fazer um corte de cabelo, vai fazer uma preparação, uma maquiagem, uma maquiadora, ele pode contratar sim uma pessoa nesse regime, e isso traz segurança jurídica, segurança sanitária, inclusive, que é muito importante, e segurança do próprio funcionamento, né? E isso só ocorre legalmente falando para esse tipo de atividade no país. E se a gente para pensar, né, muitas vezes isso já acontecia de maneira informal, porque, olha, você tem um cabeleireiro lá, aí você tem um outro que é MEI, mas não tem um espaço. Exatamente. Né? E que era oferecido esse espaço, mas você tinha muitas vezes isso, né? Olha, trabalhamos juntos lá, subloquei o horário, o espaço, e amanhã eu era processado, né, como se ele tivesse sido meu funcionário, correto? Só para você ter uma ideia, até a definição de quem vai limpar o salão, quais são os itens que esse parceiro vai utilizar, porque ele já está lá, ele já está prestando esse serviço, só que na informalidade. Né? Então, na informalidade, é aquela situação que a gente falou agora há pouco. É ruim para a pessoa, é ruim para o governo, é ruim para todo mundo. Então, até essas características do que ele vai usar, de quais são os móveis que ele está utilizando daquele ambiente, quem que vai até, inclusive, limpar a parte... Ele traz segurança jurídica para você ter uma ideia que é muito interessante para quem tem essa atividade. Imagina uma manicure que está dentro de um salão que foi lá cortar o cabelo e ela aproveitou e vai fazer a unha. E a pessoa está na informalidade lá, a manicure vai lá e machuca o dedo dela. Então, numa situação dessa da informalidade, a responsabilidade fica em cima do proprietário do salão, se aquela cliente tiver uma reclamação. Numa situação de salão parceiro totalmente diferente. Cada um é responsável Cada um é responsável pelos seus clientes, pelas suas ações e por tudo aquilo que está sendo serviço está sendo prestado por tudo que está ocorrendo naquele sentido, né? Ele se torna solidário na esfera, inclusive jurídica, por qualquer problema que ocorrer naquelas operações que ele está executando lá dentro. Muito bom, não é? E de fato, não é necessário ter toda essa orientação, ter tudo isso formalizado para não ter problema futuro. Exatamente. Isso é vinculado através de um contrato. E ambas as partes assinam, tanto o contratante quanto a contratada, mesmo na condição de... você fala assim, eu tenho um MEI, a minha atividade é um MEI. Eu posso contratar outro MEI? Posso. MEI para MEI pode. Simples MEI pode. Aí as duas partes são citadas as pessoas físicas responsáveis por cada um dos CNPJs, e isso é formalizado e homologado em sindicato. Ele só tem... Não adianta você ir lá montar um contrato, pedir para assinar, passar no advogado, levar no cartório e homologar. Não tem validade. A homologação, de acordo com o Ministério do Trabalho, de acordo com o que a lei do Salão Parceiro determina, é dentro do sindicato com atuação regional. Então não adianta, fiz o contrato aqui, levei no cartório. Não tem validade. A homologação tem que partir do sindicato. E quando se pensa também em diversos setores, não é, a gente também tem as chamadas linhas de crédito. Não é? No Brasil, especialmente, aí, o setor do agro, né, o setor rural, tem acesso a crédito de maneira diferenciada. Sim. Agora, o governo federal, inclusive, anunciou o Plano Safra de mais de 300 bilhões de reais, né? E o agro também tem benefício fiscal. Muitas pessoas, pecuaristas, agricultores, né? Eles têm a possibilidade da utilização de um crédito tributário que se chama Ecred Rural. Né? O Ecred Rural é um benefício extremamente importante num país que trabalha com uma operação tão enxuta, tão importante, né? E é muito importante para o produtor rural ele observar isso.
O produtor rural ele pode se apropriar de créditos de ICMS em operações de compra de produtos para uso e consumo, insumos, por exemplo, próprio combustível, óleo diesel, e isso gera um crédito tributário para ele, né? Que levando em consideração a própria possibilidade de que esse e-crédito rural, por exemplo, dá em troca de itens, inclusive por equipamentos. Quando a gente fala de crédito de ICMS, Luciano, a gente fala de dinheiro no país. O crédito hoje ele é considerado dinheiro em espécie, porque o crédito ele é um ativo, digamos assim, contabilmente falando, de uso imediato. Então, uma empresa que fornece um produto em troca de créditos, ela consegue utilizar aquilo de forma imediata. Fora as linhas de crédito que nós temos para os produtores rurais, esse próprio anúncio do Plano Safra aí, que foi muito importante. Então, é uma preparação para uma nova safra aí de muitos ganhos aí, levando em consideração essas possibilidades de crédito que eles também têm. Exatamente, né? Não só a oportunidade de crédito, como também as deduções fiscais, etc. No Brasil, por exemplo, a gente tem Lei Candir lá, né? Que tira tributos do que vai ser exportado. A exportação é muito importante, ótima pontuação. A exportação no Brasil ela é totalmente vantajosa. Quem deseja exportar, ele é cheio de vantagens, praticamente não paga imposto. E isso é importante citar que desde quem produziu. Situações, por exemplo, eu revendo uma mercadoria, eu não tenho uma empresa, faço uma assessoria de exportação. Eu tenho uma empresa, mas eu não tenho a fábrica, eu compro o produto de um fabricante e eu que faço a compra dele e depois eu exporto em meu nome. Até o fabricante beneficiado. O fabricante ele tem uma cadeia de exportação que ele é beneficiado e isso gera um importante estímulo para as empresas que desejam, diferente da importação. A importação é totalmente diferente no Brasil. O Brasil desestimula a importação. Nós estamos falando de cargas tributárias na importação de 90% a 110% daquilo que está sendo importado. Isso está ocorrendo porque o país não está ficando competitivo frente à China. Tem uma situação, para você ter uma ideia, nós fizemos uma análise de uma empresa que comprou um determinado produto na China, chegou no Brasil, ele pagou todas as taxas, toda essa carga tributária chegou no Brasil. Aquele produto não foi vendido e virou sucata. Se ele vendesse como sucata, ele ganhava mais dinheiro do que se ele tivesse comprado o mesmo produto de algum fabricante do Brasil. Isso é inacreditável. A pessoa trouxe, pagou todos os impostos, vendeu como sucata, aquilo ainda gerou mais dinheiro caso ele tivesse comprado o mesmo produto no Brasil. A China, são proteções que o Brasil está tentando para desestimular essas importações por conta dessa situação. Está ficando difícil, E que é uma estratégia quase que global, né? A gente vê outros países adotando também as mesmas medidas, não é? É um benefício do Brasil por ser um país agrícola. Nós temos que levar em consideração que nós somos um celeiro do mundo e junto com a Ucrânia, que está passando por uma situação extremamente difícil, infelizmente, né? A Ucrânia e o Brasil são os dois celeiros do mundo, são os países que mais fornecem alimentação. São por clima, por território, por, enfim, geografia e, graças a Deus, ninguém deixa de comer. Então, isso é uma vantagem para um país agrícola como o Brasil. Agora, se você pega um país industrial, que depende de exportações para sobreviver, todo mundo fazendo proteções contra importações ao longo de todas as suas tributações, seus governos, isso se torna um problema extremamente sério. Exatamente. Marcelo Laurenti aqui parabenizando o programa pelo conteúdo apresentado, né? Muito importante para o dia a dia, em especial a presença aí, né? A sua presença e os integrantes aqui da Alpino, né? Sempre dando um suporte aí para o empreendedor e para a pessoa física. Marcelo, um abraço. Um outro tema que eu queria tocar é na questão do empregado doméstico, não é? A gente viu aí uma legislação implementada, mas infelizmente muita gente não regularizando isso. Isso é um problema de cunho trabalhista e jurídico, inclusive, né? Você tem uma pessoa há muito tempo na sua casa, você tem uma pessoa, uma babá, cuidando dos seus filhos, uma empregada doméstica que já, entre aspas,
é da família, ocorre um problema, ela sai, procura um advogado que não tem nada a perder e coloca aquela família, aquela pessoa na justiça. Primeira coisa que o juiz vai fazer, vínculo empregatício. Estava registrado? Tinha recolhimentos previdenciários, fundo de garantia, a situação começa a ficar um pouco pior. Foi criado o e-social doméstico, justamente para estancar essa lacuna que nós tínhamos na legislação trabalhista do país, né? E é uma situação bem, de certa forma, não é tão novidade, mas não é uma sistemática antiga frente à CLT, que nós vemos da década de 40 com a CLT, né? Mas ela visa blindar as próprias pessoas que realizam a contratação desse tipo de pessoa, para evitar processos, evitar situações onde uma situação judicial onde vai acabar se tornando um prejuízo ainda maior, porque aí nós estamos falando na esfera jurídica de outras situações que podem ser pontuadas. E lembrando, um empregado doméstico, ele tem os mesmos direitos de um empregado urbano trabalhista, com as mesmas regras da CLT, pontuado algumas situações de recolhimentos. Tem que ser observado carga horária trabalhista, carga semanal, fora que você vai sair daquilo que nós chamamos de limbo jurídico por conta do seu próprio recolhimento e do registro daquela pessoa. Então, se alguém hoje tem um empregado dentro da sua casa que não está devidamente registrado dentro do e-social, porque a pessoa não quer que registre, a pessoa ela está recebendo algum benefício, alguma coisa do governo, ela não pode ser registrada. Isso é um risco muito grande. É um risco muito grande para quem está empregando. Independente se é amigo, independente se é quase da família, é uma coisa que não pode ser levada em consideração. Exato. E a Karen colocando uma questão interessante que é o seguinte, né? Até que momento configura o emprego doméstico, né? Uma diarista configura, que vai esporadicamente? Nós temos algumas características jurídicas para poder definir isso. A habitualidade é uma delas. Existe um hábito, existe uma rotina, existe a subordinação. A subordinação, o que é? Você precisa fazer isso, eu quero que você faça aquilo. É a subordinação de uma pessoa a outra. E a pessoalidade. É aquela interação entre empregador e empregado. Eu costumo dizer que essas três características, frente a um processo judicial, elas já caracterizam um vínculo empregatício. E também nessa linha, né, o Luiz Eduardo com uma questão também interessante. Posso contratar um MEI para esse tipo de serviço? Bom, a única situação legal aonde um MEI pode ser contratado por uma empresa é naquela situação do salão parceiro. É vedado na lei do MEI a contratação dele como uma empresa contratar o MEI para prestar um serviço no lugar de um registro CLT. Isso é vedado. Mas uma residência, né? Olha, o trabalhador doméstico. A única possibilidade de contratação do MEI é nessa situação, a menos que seja configurado uma possibilidade daquele MEI prestar serviço em mais de um lugar. Aí não cria vínculo empregatício. Nesse caso da diarista, por exemplo... Se a diarista presta serviço para você um dia da semana, em outro local, isso não cria um vínculo empregatício com aquela pessoa. Tem um MEI, fornece a nota. Exatamente. Vai lá, fornece uma nota, porque o MEI pode faturar até R$ 6.750 em um mês. É interessante ela fornecer uma nota justamente para quê? Para que essa própria pessoa que tem a intenção de contratar uma pessoa desse tipo, para a proteção dela mesma. Porque numa situação onde não existem provas e existe somente falas de forma literal dizendo, né, você pode ter um problema que aquilo pode caracterizar um determinado vínculo empregatício. A gente tem que ter um certo receio. O que eu indico? Contratar como empregado doméstico com salário proporcional a um dia da semana. Isso é possível. Você tem um salário doméstico que em São Paulo, o mínimo paulista agora é de R$ 1.550, a pessoa vai um dia por semana, paga ela proporcionalmente a um dia por semana, trabalhando somente naquele dia, com registro dentro da... mas acaba ficando um pouco mais caro, enfim. É aquela situação, né? Cada um assume o risco. O importante é a orientação.